Bom, pessoal, dando continuidade aqui à resolução ordinária de 2025, a parte clínica médica, temos na questão 3, uma mulher de 65 anos que procura o gastroenterologista com queixas de astenia, prurido palmar e plantar e elevação de fosfatase alcalina e gama-GT. As enzimas hepáticas TGO e TGP também estão elevadas e a bilirrubina total é de 6 miligramas por decilitro, às custas de bilirrubina direta. Apresenta plaquetopenia de 85 mil e a ultrassonografia de abdômen aponta alterações compatíveis com doença parenquimatosa crônica do fígado, sem dilatação das vias biliares intra e extrahepáticas, e a vesícula biliar está anecoica. A principal hipótese diagnóstica para o caso e o exame complementar a ser solicitado são, então, pessoal, questão direta, querendo saber ali o que essa paciente tem e qual exame complementar vai confirmar o diagnóstico dessa paciente. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Questãozinha de gastro, tá bom? É uma paciente que ele falou na questão que tem alterações compatíveis com a doença parenquimatosa crônica do fígado. E aí, quando a gente pega uma paciente que tem uma alteração parenquimatosa, a gente vai ter, primeiramente, as elevações dessas enzimas hepáticas, elevações de fosfatase alcalina, elevação de gama-GT. E como é que a gente faz para diferenciar se essa vai ser uma doença parenquimatosa ou se vai ser uma obstrução das vias biliares? A gente vai solicitar exatamente o exame que ele falou aqui na questão, que é a ultrassonografia de abdômen. No caso dessa questão, ele já falou para a gente que a ultrassonografia de abdômen não teve nenhuma alteração das vias biliares, tá certo? E além disso, também não falou se tinha litíase biliares. Aqui ele falou que pra gente que a vesícula biliar dessa paciente está anecoica, tá certo? Então, realmente é uma doença parenquimatosa crônica, tá certo? Então, dentro das doenças parenquimatosas crônicas, o que a gente vai ver aqui nas questões? Hepatite colestática, colangite esclerosante primária, colangite biliar primária, hepatite medicamentosa. Então, assim, trata-se de uma questão difícil, tá bom, pessoal? Se você não soubesse nada sobre essa questão, uma dica que eu dou, ele não falou absolutamente nada de medicação aqui para essa paciente. Então, a gente já exclui essa letra E, hepatite medicamentosa, tá certo? Sem saber nada, você já fica com essas opções aqui. Hepatite colestática também, ele não falou em dilatação das vias biliares, não falou nada de colestase, tá certo? Então, sem saber nada sobre colangite, você fica entre essas três opções de colangite esclerosante primária ou colangite biliar primária, tá certo? Mas, infelizmente, para responder essa questão, com certeza, você teria que saber sobre colangite biliar primária. Então, vamos dar uma revisada aqui nessa questão. A colangite biliar primária é uma doença autoimune, tá bom? Que ela vai ser mediada ali por uma resposta autoimune, principalmente de linfócito T, tá certo? Que vai atacar exatamente as células do ducto biliar, tá certo? Então, aqui, nesse slide, eu quis mostrar para você que vai ter uma resposta autoimune mediada aqui por linfócito T e B, principalmente linfócito T, que vai atacar as células do ducto biliar. Quando há esse ataque às células do ducto biliar, isso vai gerar uma inflamação progressiva e a colestase aqui nesse ducto biliar. Então, corrobora ali o que o cara falou sobre ser uma doença parenquimatosa, tá certo? E aqui, vamos dar uma revisada exatamente aqui, no geral, sobre a colangite biliar primária, tá certo? É uma doença hepática, ali do parênquima hepático, autoimune, mediada ali por uma resposta inflamatória, principalmente dos linfócitos T, tá certo? E qual que é o autoanticorpo que vai ser mais sensível, mais específico ali para o diagnóstico, tá certo? Aqui, o marcador sorológico padrão ouro para a colangite biliar primária é o anticorpo antimitocondrial, tá certo? Isso daqui você tinha que saber para responder à questão. Sinais e sintomas,
exatamente o que foi dito ali para a gente nas questões, na questão, tá certo? Fadiga, prurido, xantoma, pode ter ali uma acolia fecal por conta dessa elevação de bilirrubina direta, tá certo? Aqui, nas alterações laboratoriais, o paciente vai apresentar um FAO aumentado, vai apresentar gama-GT, exatamente o que ele falou na questão, tá certo? Vai apresentar elevação de bilirrubina, as custas de bilirrubina direta, mas esses são marcadores inespecíficos, tá certo? O marcador que vai falar a favor de colangite biliar primária é o anticorpo antimitocondrial, tá certo? E isso você precisaria saber para responder essa questão. Aqui, exatamente nos critérios diagnósticos, são basicamente os critérios que você teria que saber para responder essa questão, tá certo? Primeiramente, você ia identificar um aumento de FAO, gama-GT e o autoanticorpo, o anticorpo antimitocondrial, tá certo? Se você tiver pelo menos 2 desses 3 critérios aqui, já vai fechar para colangite biliar primária, tá certo? Então, voltando na questão, uma questão, como eu falei, difícil, você tinha que saber que se tratava de uma colangite biliar primária para responder essa questão. Você poderia excluir uma hepatite medicamentosa, uma hepatite colestática autoimune, mas para responder que com toda certeza essa questão você tinha que saber sobre colangite biliar primária e principalmente sobre o marcador que vai diferenciar essa colangite biliar primária, que é o anticorpo antimitocôndria, tá certo? Que é exatamente o que ele fala na letra B, na letra D, desculpa. Colangite biliar primária com anticorpo antimitocôndria, tá certo? Aqui ele foi ainda maldoso, e mesmo que você lembrasse que se tratava de uma colangite biliar primária, ele ainda deu uma opção aqui com anticorpo anti-LKM1, tá certo? Que não é o caso aqui da colangite biliar primária, tá certo? Então, respondendo à questão, principal hipótese diagnóstica, colangite biliar primária, e o exame a ser solicitado, o marcador que vai falar a favor da colangite biliar primária é o anticorpo antimitocôndria, letra D, tá certo? Respondendo a questão aí pra gente.